Seja onde for, eu louvo em todo tempo, eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou. Seja onde for, eu louvo em todo tempo, eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus, sim, o nome de Jesus, e no nome de Jesus, liberto eu sou, liberto eu sou. Se Jesus Cristo aparecesse agora e lhe fizesse a pergunta convite, você quer ser igual a mim? O que você responderia? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, relata sobre a escolha dos discípulos. Jesus, além de os chamar para segui-lo, os ensina, adverte, os encoraja, mostra as dificuldades e as recompensas. Em meio à dificuldade, relatada dos versículos 34 a 39, Jesus fala no versículo 38: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mas o que significa tomar a cruz para nós hoje? Tomar a cruz implica pelo menos três coisas. A primeira delas é renúncia. Tomar a cruz é renunciar às vontades da carne para fazer a vontade de Deus. Isso implica em decisão e decisão voluntária. A cruz é uma condição tanto de morte como de vida. A morte do eu e a ressurreição de Cristo em nós, como está escrito em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A cruz não é mais pesada que o fardo de pecados que o mundo lança sobre nós. O fardo que Cristo nos dá, quando seguimos a Ele, é leve. Ele mesmo afirmou: meu fardo é leve. A dificuldade no caminho, entre as quais a principal é o ego. O egocentrismo, eu no centro, deve ser renunciado, como afirma Mateus 16:24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Para negar a si mesmo totalmente, devemos renunciar completamente à própria sabedoria. Ninguém pode entrar no reino dos céus a menos que tenha se tornado como criança, como afirma Mateus capítulo 18, versículo 3. Para negar a si mesmo, devemos renunciar completamente à própria força. É não confiar na carne, como afirma Filipenses capítulo 3, versículo 3, e prestarmos atenção a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz: Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A única força que devemos preservar é a força espiritual, a que vem de Cristo. Então, fortifiquemo-nos na graça que há em Cristo Jesus, como afirma 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E, finalmente, para negar a si mesmo, totalmente, devemos renunciar completamente à própria vontade. Significa atender à exortação de Filipenses 2:5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual é definido nos versos que seguem como de abnegação. É ter em mente as palavras de Cristo: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Marcos capítulo 14, versículo 36. Esta negação do ego que Cristo requer de todos os seus seguidores deve ser universal. Não há nenhuma reserva, nenhuma exceção feita. Ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Negar a si mesmo, renunciar, é o primeiro passo para seguir a Jesus.
Tomar a cruz implica também em sacrifício. Jesus já fez o maior de todos os sacrifícios por nós, que foi definitivo, como afirma Hebreus capítulo 9, versículo 12. Entretanto, devemos tomar a cruz, cruz que é desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas que é a marca de um cristão verdadeiro, que é agradar a Deus, que é obedecê-lo. O único sacrifício que Jesus nos pede, é o de levar a cruz lutando contra o pecado. É algo que deve acontecer começando nos pensamentos. Quando os pensamentos que não agradam a Deus, por exemplo, vêm à nossa mente durante o dia, os matamos em uma cruz interior. Esse sacrifício deve ser constante, dia após dia, não ocasional, como afirma Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse sacrifício também deve ser espontâneo, não forçado, realizado com satisfação, como afirma Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando realmente aplicarmos a cruz às nossas vidas diárias, regulamos nossa conduta pelos seus princípios. Ela se torna eficaz sobre o pecado que habita em nós, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, como afirma 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. A cruz, em forma de sacrifício, é o sinal, a evidência do discipulado cristão. E finalmente, a terceira coisa que implica tomar a cruz é o andar prático. Jesus acrescentou: "E vem após mim". Segui-lo, ser seu discípulo para viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu? Para glorificar a Deus. A cruz era o símbolo de vergonha e condenação. O criminoso condenado era forçado a carregar, a literalmente tomar sua cruz para o local da execução. Ele tinha que andar, ser exposto com a cruz. O Filho de Deus veio ao mundo e como ele foi recebido? Que tipo de recepção os homens lhe deram? Eles desprezaram e rejeitaram, odiaram, tiveram sede de seu sangue. O desejo dele foi condená-lo à morte e morte de cruz. A cruz, então, foi a manifestação do ódio do mundo pelo Cristo de Deus. Quanto mais próxima de Cristo andarmos, mais seremos mal entendidas, odiadas pelo mundo, como afirma João capítulo 15, versículo 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Para continuar incontaminadas pelas atitudes e ações do mundo e para permanecermos fiéis à vontade de Deus, apesar de enfrentar o ódio do mundo, precisamos de um andar prático que envolve atos de grandeza como fé, coragem, perseverança, amor, equilíbrio, abnegação, fidelidade, serviço, entre outros. Em contrapartida, como afirmou Jesus, não é digno de mim, não ser digno dele, todo aquele ou aquela que pertence ao mundo oposto à vontade de Deus, que não está disposto ou disposta a tomar a cruz e seguir Jesus até o fim. O que devemos concluir com tudo isso? Que um seguidor ou uma seguidora de Jesus literalmente toma a sua cruz e aprende dele, que é manso e humilde de coração. Que o maior inimigo do homem é ele próprio, seu egocentrismo. Se não renunciasse, não pode ser digno de Cristo, não pode ser seu seguidor ou seguidora. Só pode haver ressurreição onde há morte, e não pode haver andar prático em novidade de vida até que carreguemos no corpo o morrer do Senhor Jesus Cristo,
como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição, como está escrito em 2 Coríntios 4, 17, que diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. E não devemos esquecer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Não abandone a sua cruz. Vale a pena segui-lo, não importa a circunstância. Que Deus nos abençoe. Glorioso Deus, bondoso Pai, Tu és tão maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, é o único Deus que sonda nossos corações. Querido Pai, neste momento, nesta reflexão que aprendemos hoje, que devemos carregar a nossa cruz, nós pedimos, Pai, muito a Sua ajuda. Pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos transformando com a Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a renunciar, a se sacrificar, a viver de acordo com a Tua palavra. Abençoe todas as mulheres, Senhor Deus, que está meditando sobre esse assunto. Que possa, Senhor, praticar cada dia a Tua palavra, porque assim seremos transformadas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.